Entre mamadas, reuniões e grandes sonhos, nasce um espaço feito para você. Bem-vindos ao Café Cols e Colo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Mari Paglioni. E eu, a Gabi Guimarães. E hoje nós vamos fazer um episódio especial. Um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Digamos que nós vamos falar aqui de intimidades da nossa maternidade. Nós vamos fazer um episódio todinho voltado para relato de parto. É isso aí. E hoje não vai ser só eu e a Mari, né, Mari? Porque hoje nós vamos dar mais detalhes de como foi esse dia, que é o clímax de qualquer grávida. É chegar nesse dia tão especial que a gente se prepara tanto. Mas além de mim e da Mari, que vamos falar das nossas próprias experiências, nós vamos receber uma convidada super especial. Ela é engenheira mecânica, trabalha numa grande multinacional como gerente sênior de e-commerce. Ela também é casada com o Fernando há 4 anos. E mais juntos há 9, e é mãe da Serena, de 10 meses. Ali, ó, quase a mesma idade da Antonella. Eu tive o prazer de acompanhar bem de perto, né, toda essa gestação dali, porque a gente estava grávida praticamente no mesmo momento. A gente receberia uma outra convidada hoje para ser 4 relatos de parto. A Lu, né? A Lu, só que infelizmente é a parte da maternidade que a gente não gosta, né, gente? Quando nossos babies ficam doentes. E é isso que a Lu não pôde estar aqui hoje, mas ela também traria um relato de parto. Mas não vai faltar oportunidade, né? Ela volta. Ela volta pra gente falar de outro tema. Mas vamos lá. Li, fala um pouquinho de você. Um pouquinho de mim. Lígia Pucci. Sou de Monte Verde, não sei se vocês já ouviram falar. Conheço, Monte Verde, uma delícia. Toda vez eu falo pra Lígia, como que eu não conheço Monte Verde? Você não conhece? Maravilhoso. Mas eu vou. Lá é uma delícia. Vim pra São Paulo a trabalho. Nunca me imaginei sendo mãe. E hoje é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Você nunca quis ser mãe? Nunca quis ser Não mãe. estava nos seus planos? Não estava nos meus planos. O seu marido também não, Li? Meu marido queria. Você acha que foi isso que fez você mudar de ideia? Acho que quando a gente encontra alguém que você olha o cenário maternidade, você fala, nossa, vai ser um negócio bem... Dividido junto. Acho que foi isso que deu aquela... segurança, né? Segurança não vou sozinha. Isso aí. E como foi sua gestação, Li? Eu acompanhei grande parte dela, aparentemente foi tranquila, né? Curiosidade, a Serena tem 2 dias de diferença da Antonella, né? Serena quase nasceu dia 8, ali. Antonella quase dia gêmeas. 10, né? Dia 10, São isso. 2 diazinhos. Minha gestação foi tranquila, não tive nada, assim. Não tive um pouquinho de mal-estar no começo e tive bastante azia no finalzinho. Acho que o que mais pegou pra mim foi que a Serena foi um bebê enorme, assim. Ela nasceu com 4,40 kg. Meu Deus. E engraçado que eu lembro que na ultrassom não dava tudo não isso, dava. né? Tipo, percentil fetal? Que o percentil tava até um pouquinho mais abaixo. E eu falei, gente, é muito estranho. Se bem que eu também não fiz ultrassom até o finalzão. Acho que eu fiz ali no final 35. E dizem que o bebê cresce muito no finalzinho final, mesmo, né? reta final. Ali, né? Então, ela foi um bebê enorme e eu comecei... Minha bolsa estourou com 41 semanas mais um dia. Então, eu fui até... O limite. 45 do segundo tempo. Então, eu me sentia muito grande, assim, inchada no final. Eu acho que esse foi o pior, assim, pra mim. Mas, de resto, foi super tranquilo. Não tive nenhuma intercorrência, nem nada. Tem uma coisa que eu acho que nós 3 fizemos, muito parecido, que a gente se preparou para ter um parto vaginal, certo? Sim. Então, a gente fez, me lembre aí, fisioterapia pélvica, atividade física, acupuntura, tudo aquilo que recomendam que a gente faça para poder ter a via de parto que a gente se planejou. Então, acho que isso a gente tem em comum. Sim. Todo mundo esperava ali que a gente tivesse um parto vaginal. Eu costumo dizer que eu comecei pelo parto normal, acabei numa cesárea. Ali, Foi a mesma coisa. Cesariana intraparto, né? Que a gente... Exato. A minha foi uma cesárea agendada. A Mari foi uma cesárea agendada. Quer falar, Mari, um pouco de como que você chegou aí, quando você percebeu, a médica falou, cara, aqui não vai conseguir ser um parto vaginal. Na verdade, assim, Gabi, quando o Matheus... É que assim, no começo, a criança vira muito, né? Uma hora ela tá encaixada, outra hora ela tá sentada e tal. Então, tem muito espaço pra ela virar, né? Então, dá pra você dizer ainda. Mas quando eu fui chegando ali com uns 7, 8 meses, o Matheus, ele tava sentado. E ele ficou nessa posição, assim, eterno. Ele não saía dessa posição. E falaram pra você que falaram isso pra mim, a minha enfermeira que me acompanhava falou que tem pontos de acupuntura que você consegue fazer pra ajudar o bebê a virar. Sim. Tem, não. Inclusive, eu achava isso muito louco. Porque eu sou meio descrente dessas coisas alternativas, assim. Vou ser bem sincera. E aí, tinha pontos que a fisioterapeuta colocava a agulha. E ele mexia loucamente na minha barriga. Aí eu falava, gente, agora ele vai virar?
E nada, aí voltar pro próximo ultrassom, sentado. E eu lembro que na época, algumas pessoas chegaram a me falar de uma manobra pra virar o bebê. Tem um nome, a manobra, né? Eu escutei também. Que é uma manobra que você faz e vira e tal. E aí eu comecei a pesquisar e assim, tinha gente que falava bem, tinha gente que era contra, ficava aquela coisa, né? E aí eu fui conversar com a minha médica, né? Porque pra mim, a opinião dela era mandatória. Porque foi ela que eu escolhi pra fazer, me acompanhar e fazer o parto, eu confiava nela. E ela falou assim, olha, Mari, é o seguinte, essa manobra, realmente, tem muita gente que faz. Você faz a hora que tá ali mais próximo do parto, porque corre o risco de você virar a criança e depois ela sentar de novo. Então, não faz sentido eu fazer muito antes. Entrar em trabalho de parto também, né? Tem. Durante o processo. E ela falou assim, e tem um risco, acho que é de descolamento de placenta, se eu não me engano. Que assim, é um risco baixo, né? Se você pegar assim, ó, o número de pessoas que fazem a manobra, o risco de pessoas que têm complicação é baixo. Mas é uma complicação muito grave. Então, se acontecer, vira uma cesárea de emergência. É uma coisa que vai gerar um estresse muito grande em você. Eu não acho que a gente tinha que partir. Eu não faço e eu não aconselho. A partir do momento que ela falou pra mim, eu não faço, eu não aconselho, eu tirei da minha cabeça. Eu falei, eu não vou fazer manobra nenhuma. Até porque eu conhecia pessoas que fizeram a manobra com 38, 39 semanas e depois a criança sentou de novo. Nossa. E falam que não é algo agradável, assim, que dói muito, que é bem desconfortável. Falei, quer saber? Eu não vou fazer. Porque se acontece alguma coisa, eu vou ficar com muito peso na consciência depois. Vai pensar, foi por conta disso, né? Só por causa disso. E assim, eu vou ser bem sincera. Eu queria muito parto normal, porque eu tenho curiosidade de saber como é você sentir o seu filho saindo, né? Realmente, você tá ali sentindo todo momento. Eu tinha essa curiosidade e eu queria. Pensando na recuperação também. Porque eu nunca... Dói pra caramba. Foi a primeira cirurgia que eu fiz na minha vida. Eu nunca tinha feito cirurgia nenhuma, então eu tinha um pouco de medo de fazer cirurgia. Então, eu pensava mais no parto normal por isso. Mas eu nunca fui contra a cesárea, sabe? Eu não quero cesárea de jeito nenhum. Sempre tive uma cabeça muito aberta, assim. Se tiver encaixado, se tiver todas as condições, minha médica falar que ok, vamos pro parto normal. Se ela falar que ela acha que não dá, vamos pra cesárea. O importante é que nasça com saúde. Você mudou alguma coisa a partir desse momento? Porque você fazia fisioterapia pélvica, você fazia tudo pensando no parto vaginal. Você mudou alguma coisa quando a médica falou que potencialmente o seu parto seria cesárea? Cara, quando deu 7, 8 meses, ela falou, Mari, ele tá sentado, eu acho que ele não vira mais. Aí eu desencanei, parei de fazer tudo. Fisioterapia, acupuntura. Não fazia mais sentido, né? Eu falei, ele tá sentado, beleza. E aí a gente agendou, assim, eu lembro que eu tava com 38 semanas, eu fui no consultório dela, ela falou assim, se eu não me engano, pra agendar cesárea, tem que ser no mínimo 39 semanas. Antes disso, o hospital não permite. A não ser que seja uma cesárea, tipo, rompeu a bolsa e tal. Mas pra agendar... Será? Eu acho que sim. Eu não tinha essa informação, não. Você tem que ter no mínimo 39, eu não sabia. E aí ela falou assim, semana que vem, dia 27 de fevereiro, que era a data que eu casei, vai dar 39 semanas. Só que aí teve um agravante pra eu agendar, né, a cesárea. Quando eu cheguei no finalzinho da gestação, nos 2 últimos meses, eu parei de ganhar peso. E é justamente a época que a gente mais ganha peso, né? Parei completamente. Tanto é que eu engordei 6 quilos a gestação toda. Nota, bem pouquinho. 6 quilos. Todo mundo quer falar isso, né? Não, os outros olhavam pra minha barriga assim. Eu lembro uma vez que eu juro, eu tava grávida de 8 meses. Eu entrei, tipo, no empório que tinha assim perto da minha casa. Fiz um monte de compra, eu fui passar no caixa, a moça olhou pra mim e falou: ai, nossa, você tá grávida? Eu não tinha visto. Gente, tava de 8 meses. Você não teve barriga? Nada. E eu parei de ganhar peso total. E aí a médica começou a ficar preocupada que ele pudesse estar em sofrimento fetal. E aí toda vez que eu ia no consultório dela, ela falava: vamos passar no hospital rapidinho, fazer um ultrassom de emergência para ver como é que tá a questão de oxigenação e tal. E aí toda vez que eu voltava lá no hospital, era um estresse, né? Porque eu ficava nervosa com isso. E o médico falava: olha, tudo certo, ele é só um neném pequeno. E aí chegou uma hora que ela falou assim: Mari, é o seguinte, você parou de ganhar peso. Vamos marcar essa cesárea logo, porque a hora que ele sair daí, ele mama e ele ganha peso, porque dentro de você ele não tá ganhando. Não tá ganhando. Então vamos tirar? Falei, beleza, 39 semanas. E era justamente na data do meu casamento, que ficou mais especial ainda. Aí a gente agendou e eu fui pra cesárea. Eu não sabia disso. O Matheus nasceu no mesmo dia que vocês casaram? Foi no mesmo dia, 27 de fevereiro. Comemoração, a festinha. É uma comemoração única. Agora virou a data dele, né? A gente nem lembra do casamento dele. E aí você agendou e aí nasceu. Não, e foi ótimo, gente. Me maquiei, arrumei, fui pro hospital plena. Foi 40 minutos, ele tava lá. Você também tava, né, Gabi? Mais arrumada, assim, no seu processo, eu lembro. Eu tava, por quê? Porque já vou emendar no meu e depois eu já passo pro Dali. No meu, eu fiz 40 semanas, aí começou aquela maratona, né? Todo dia fazer cardiotoco, ultrassonografia. E aí, na verdade, eu tava com 39 semanas e um dia.
E aí comecei, a partir de 39 semanas, e um dia eu comecei a fazer todo dia e eu já tinha 2 centímetros de dilatação. Então, eu estava sob atenção plena, né? Eu podia começar a dilatar a qualquer momento, entrar em trabalho de parto. Então, eu fazia todo dia cardiotoco e ultrassom. Cardiotoco e ultrassom. Cardiotoco e ultrassom. Nada dessa... Não evoluía esses 2 centímetros, não evoluía. Aí, a médica falou, olha, domingo, sábado, fazem 40 semanas. Com 40 semanas, você já está 1 semana com 2 centímetros de dilatação, vai para o hospital e se interna. Porque se você não entrar em trabalho de parto, naturalmente, ela falou, a maioria entra. Só de pensar que você vai ter que se internar, já entra. Imagina, gente, acordei sábado plena. Foi treinar. Não tinha nada. Treinei na sexta, tava na academia na sexta-feira. No sábado, e treinei muito. Falei, vou treinar, levantar muito peso para ver se dilata mais. Imagina, não saiu do lugar, ficou os mesmos 2. Aí eu lembro muito desse dia, acordei, fui na padaria, tomei um puta de um café reforçado. Fomos para a maternidade, cheguei lá, eu comecei a indução. Eu comecei a indução, sei lá, no meio da tarde. Ela colocou um comprimido. Foi com comprimido já direto a indução? Um comprimido. Ela colocou um comprimido e eu não senti nada. Eu falei, meu Deus, esse negócio aqui vai demorar, viu, gente? E era de quanto tempo lá o protocolo do comprimido? Não, aí eu ia esperar 4 horas para fazer outro comprimido. Aí colocou o primeiro, foi dando perto, e eu monitorando, foi dando perto das 4, nada. A enfermeira chegou lá e falou, não, tá 2 ainda. E aí mandava mensagem. Mas com 2 de dilatação, você ainda não sentia dor nenhuma? Nada, gente, nada. E aí comecei a me enganar. Falei, nossa, acho que eu vou ser daquelas que não sente dor nenhuma. Tá bom. Eu vou contar pra você. E aí foi. Aí veio, ela colocou comprimido, de boa. E eu mandando áudio no grupo de WhatsApp, os meus amigos, menina, o que você tava fazendo aqui no grupo? Eu falei, gente. E eles sabiam que você tava lá? Sabiam, todo mundo sabia. Todo mundo sabia que eu tinha ido me internar agora. Aí todo mundo, e aí? Eu falei, não sei. A partir de agora não tenho previsão, não controlo mais. Aí a enfermeira chegou e falou, eu vou colocar o segundo, tá? Eu falei, beleza, pode pôr aí que eu tô de boa. Eu realmente, na minha cabeça, achava que não ia ser naquele dia. Eu acho que a gente não acredita um pouco, né? Porque é muito bom esse momento de você... Não cai, a ficha não cai, exato. Não cai. Porque eu não acreditava ainda que eu ia entrar em trabalho de parto. Eu tava de boa, mandando WhatsApp, brincando com a minha doutora, a minha enfermeira. Não, gente, fiquem tranquilos, esse negócio aqui vai demorar. Gente, depois desse segundo comprimido... Eu tava lá deitada, mandando WhatsApp, eu senti uma água descendo, assim. Estourou. Nossa, será? Mas muito pouco. Eu falei, será que isso aqui é bolsa que estourou? Tipo, muito pouquinho. Aí mandei pra minha médica, ela falou, não, chama a enfermeira pra ela olhar. Mas eu acho que sim, é a bolsa que estourou. Toquei a buzininha lá, veio a enfermeira, olhou. Tudo indica que foi a bolsa que estourou. É muito pouco, mas tudo indica que é. Tá bom, mandei pra toda a equipe médica, a gente tinha um grupinho lá de WhatsApp. Falei, gente, acho que agora começou. Beleza, os médicos estavam se deslocando pra lá. E aí eu comecei a andar um pouquinho, não sentia nada ainda. Nada. Chegou minha médica, quando ela foi examinar, eu já tava com 5 centímetros. Nossa, nada de dor. 2 pra 5. Nada. Não tinha contração ainda. Tinha, ela coloca o cardiotoco e ela percebe, ela consegue monitorar no cardiotoco que você tá contraindo. Mas você não tinha dor da contração. Nada, gente. Era uma contração muito leve, então. Era. Eu achava que era isso. Quando o meu anestesista chegou lá, que ele foi o primeiro que chegou, ele falou, cara, você tá tendo contração muito forte. Você não tá sentindo? Eu falei, não é possível. Você é uma pessoa sensível, assim, à dor? Eu achava que... Eu não gosto de sentir dor. Eu pavor de sentir dor. Então meu limiar de dor é bem bom. Eu falava pra todo mundo, gente, eu não gosto de sentir dor. Só que eu nunca tinha passado por nenhum procedimento cirúrgico. Nada que me fizesse ver meu limiar de dor. Nada. E aí, então, quando minha médica chegou, falou assim, Gabi, você não tá sentindo nada? Eu falei, não, cara, você tá com 6. Ou seja, só desse tempinho que ele olhou e que ela chegou, já tinha dilatado mais 1. Gente, eu fiquei animada. Comecei... Agora vai. Gente, eu não vou sentir nada. E a minha médica também se iludiu, coitada, junto comigo. Ela falou, Gabi, você vai ser daquelas que vai ser de boa. Vai escorregar a criança. Vai escorregar. Aí, beleza, aí deitei um pouco, porque ela vai examinando de tempos em tempos. Quando ela examinou de novo, 7. Opa, vamos pra sala de parto. Beleza, eu subi sem sentir nada. Você não tava, você não fica tempo todo todo no numa meu sala quarto. de parto? Não, até esse momento aí, toda essa conversa e todo esse rolê aí foi no meu quarto. A sala de parto normal você desce quando você já tá com as contrações bem ritmadinhas. Jura? Eu achei que desde o comecinho você ficava lá. Aí não. Aí fica no quarto e quando deu 7, porque é o seguinte, Mari, pode levar horas aí dentro do, né? Então você não fica esse tempo todo. Então quando deu 7, que foi muito rápido,
Ó, 5 horas da tarde colocou o segundo, aí só era 9, 10 horas da noite. Eu já tava 7 centímetros. Aí, Foi rápido, tá? Aí eu fui, então vamos subir. Aí eu sentei lá na... Falei, não preciso de cadeira de rodas, não. Não, protocolo. Senta aqui na cadeira de rodas. Cheguei lá, gente, ó, chegou a minha hora. E as enfermeiras bobas, assim, nossa, olha, ela Tá bem? Caramba, ela tá bem. Gente, sei lá, não levou 10 minutos esse bem aí. Mas não teve ocitocina, foi só os comprimidos. Não, só o comprimido. Ou seja, eu tava ia quase pegar, lá. ia naturalmente, assim. Aí, quando eu cheguei lá na sala, que eu fui trocar de roupa, aí veio uma guona. Aí foi a bolsa mesmo. Aí estourou mesmo. Aí, minha filha, o negócio começou a pegar. Aí foi dor atrás de dor. Eu falei, pelo amor de Deus, banheira. Tudo que eu tinha planejado, eu usei. E fui na bola, a bola me faltou paciência. Aquele maço a mim faltou paciência. Eu não quer matar o marido, quer matar a dor, quer matar o médico. Não quero bola, tira a bola, tira não sei o que lá. Acupuntura no pé, não quero, sai daqui. Não quero ter acupuntura em pé nenhum, tá doendo. Meu Deus, que dor é essa? Aí eu lembro que eu olhei pra banheira e falei, enche essa banheira aí. Me joguei lá dentro dessa banheira. E você acha que relaxa a banheira? Muito, foi o que me ajudou. Água quente. E eu acho que eu ia querer ficar dentro da banheira o tempo todo. Mas depois você fica desconfortável na banheira, não sei se você sentiu isso. Não, eu tava sem paciência. Porque tipo, a banheira me fez... relaxar um pouco. Só que é o seguinte, a água tava tão quente, que o Matheus perguntava assim, cara, você quer... Tá muito quente. Eu falei, não, mais quente. Eu queria que... Porque a dor do queimado era melhor do que a dor da contração, As minhas costas, eu joguei... A primeira coisa foi chuveirinho. Eu saí vermelho, assim, de tão quente que tava a água. E pra mim tava maravilhoso. Mas é por isso, porque o cérebro só consegue captar uma dor por vez. Um estímulo de dor. Isso. Então, essa do água quente era melhor, era mais suportável do que a contração. Então, aí dá-lhe água quente. Só que chegou uma hora que eu não tava aguentando mais. Tipo, eu não aguento, minha mão tava ficando enrugada, não quero mais ficar aqui dentro. Saí fora dessa banheira. Isso foi que horas já? Você desceu? Já era madrugada. Já acho que já era meia-noite. E aí foi fazendo força. Aí a contração começou a aumentar muito. Aí eu já podia tomar a anestesia, porque eu já estava totalmente dilatada. Aí foi o primeiro momento que eu pedi anestesia. Aí a partir dali, depois que dá anestesia, gente, vira outra experiência. Não sente nada. Até para eu fazer a força, as médicas que ficam com a mão aqui na barriga, ela me fala o exato momento que eu tenho que fazer força. Então, mas é uma dúvida que eu tenho. Você não perde um pouco da noção de quanto de força você tá fazendo por causa da analgesia? Não, porque, Mari, você tá tão anestesiada ali com aquela dor que tá vindo que você nem pensa. Você faz força por... Outra coisa, a contração, o corpo trabalha sozinho, né? O corpo se contrai. O corpo pede, eu sentia o meu corpo pedindo pra expulsar. Não é um negócio assim, bebê, não é racional, né, Li? Não é. Não é racional. Mas eu lembrava, sabia, da fisioterapia? Eu lembrava. Eu lembrava, ela falou, vai perder a sensação, mas é esse movimento. E eu ficava tentando... Isso, reproduzir esse movimento. Porque parece, a contração, como é que a gente poderia dizer? O corpo, ele se contrai sozinho. É como se ele estivesse expulsando aquele bebê ali de dentro, ajudando ele a nascer. Então, não é você que vai falar, você não tem como falar, não vou fazer força, não tem como. Seu corpo vai... é natural. Do jeito que vier a contração, vem a vontade de fazer a força. Acho que depende também da altura do bebê, né? Pelo menos era o que o meu médico falava. E quando ele tava mais baixo, aí eu sentia vontade. Mais alto, eu não sentia vontade de empurrar, não. Porque eu não sei, eu tenho a sensação de que quando vem uma dor muito forte, que eu penso é prender respiração, sabe? Você pensa em ficar o mais estático possível. Uma coisa? Eu lembrei de uma coisa agora. Eu levei um pentinho... Eu usava muito. Um pente, aquele pente de piolho. Tem pente fotos fino. minhas, eu assim com o pente. Aquele pente. Eu comprei um daquele na farmácia. E até hoje eu fui perguntar, onde foi para aquele pente? Eu larguei lá naquela sala. Mas eu toda vez que vinha dor... Mas eu apertava... Gente, minha mão tava toda machucada no outro dia. Porque eu apertava muito. Agora você me fala... Poxa, parou, substituiu uma dor? Não, eu senti as duas. Senti a mão doendo e a contração. Não substituiu para mim, não. Mas eu usei o pentinho até enquanto eu estive na sala de parto. Bom, o ponto é que eu fiquei eu acho que eu fiquei 6 ou 7 horas em trabalho de parto. E a Antonella não fazia a última volta. E aí ia ser muito difícil ela nascer de parto vaginal, porque ia demorar muito ainda. Mas eu estava disposta a continuar. Né? A gente estava 6 horas, tem mulher que fica muito mais, então... Eu não sei você, Gabi, mas eu não senti o tempo, assim. Não. Você sentia o tempo? Imagina, parece que eu estava 40 minutos lá dentro. Todo mundo me falava isso e eu não acreditava. Eu olhava meu marido, ele exausto, mas eu... A gente não fica nessa exaustão, só depois que nasce. No momento, você parece que É muita adrenalina, né? Vem tudo pra você. E aí, eu ia continuar. Falei, tá bom. Aí a médica falou, Gabi, descansa um pouquinho. E aí a gente vai... Eu já tava com anestesia, então não tava sentindo as contrações. Ela falou, descansa um pouquinho.
E a gente retoma daqui a pouco, porque eu já estava 6 horas, ela queria que eu descansasse. Só que aí, nesse momento que eu fui descansar, ela falou, vou fazer um cardiotoco para segurar que tá tudo bem com o bebê. Foi nesse momento que ela fez, o batimento dela estava muito alto. Porque a gente, o bebê faz força, né? Não é só a mãe, o bebê também faz. E ela falou, puxa, tá muito alto o batimento. E aí eu olhei para ela e falei, o que a doutora sugere? Ela falou, acho que eu prefiro fazer cesárea. Eu falei, tá bom, já estava tudo combinado. Bora a gente já tinha, eu não tinha grandes restrições quanto a isso, não. Eu gostaria muito que fosse normal, mas se não desse, faz parte, que a gente, né, que seja o melhor para o bebê. E assim foi. Então, passei aí pelo parto normal e acabei numa cesárea. Então, tive as duas experiências. As duas vivências. E falo que hoje eu entendo as mulheres que vão para cesárea. De fato, acho que menos... tira bem menos energia. E eu acho que o pior de tudo é a ansiedade. Você acha que se você tivesse um segundo hoje? Hoje, assim, a sua cesárea foi tranquila também, né? Se tivesse um segundo hoje, seria direto para cesárea ou você tentaria o normal de novo? Só se fosse uma recomendação médica, porque eu tive uma cesárea anterior. Mas se não fosse, eu tentaria de novo. De novo, normal. Fazer igual eu fiz. Sim, eu acho que o mais importante, e aí para as futuras mamães aí que estão escutando a gente, ou que tá grávida e que tá próximo, né, de chegar nesse clímax, eu acho que se você vai com a cabeça aberta, eu vou fazer o que for melhor. Eu acho que o parto vaginal, ele faz bem pra gente, sabe? Para quem quer. Para quem não quer, não faz mal também. Tendo a experiência dos dois, eu super entendo de você ir lá, planejar, tira essa ansiedade de você não saber quando é que as coisas vão acontecer, né? Mas se eu tivesse um segundo, eu tentaria de novo ter parto vaginal. Se não conseguisse, iria pra cesárea de boa também, porque a minha experiência com a cesárea não foi ruim. Assim, a recuperação foi super rápida. A minha cesárea foi muito boa também, assim, eu não tenho queixas nenhuma, assim. Eu tinha um pouco de medo da recuperação, ainda mais pensando que você vai ter um recém-nascido em casa, né? Essa era a minha maior preocupação. Mas, assim, foi de boa. Zero, assim, não tive grandes intercorrências, não. Só no dia que saí do hospital, eu sofri um pouco, assim, no carro, com aquele balanço do carro. Acho que ninguém fala muito sobre isso. Ninguém fala. É porque passa rápido. Mas eu também acho que a gente não se prepara pra isso. Minha mãe falava isso. Como eu me preparei muito pro normal, acho que eu nem fui olhar nem cogitou, né? Como seria pós-cesárea. E aí ela falava, mas acho que você faria não diferente. Talvez eu queria ter informação, né? pelo menos, entendeu? Tipo, por exemplo, a minha cama era muito alta. Então, os pontos, como eu não conseguia pôr o pé no chão, a força vem do abdômen. E aí, tipo, doía o corte. Então, eu fiquei muito tempo no caminha de apoio, sabe? Do quarto da Serena, porque ela era baixinha. Então, com o pé no chão, eu me levantava. Coisas assim que eu não tinha muita noção. Porque essa de sair do hospital, você não sentiu... Pra você foi de boa, né, Mari? Foi de boa. Eu tinha dor, assim, quando eu caminhava muito... É que, assim, eu abusava muito da minha subida, assim, muita escada. Assim... Sei lá, eu fui pra casa da minha mãe, o Matheus tinha acabado de nascer, eu ficava subindo e descendo a escada o dia inteiro. Eu andava pra caramba, e aí quando eu ficava muito nesse de andar, aí eu sentia arder o corte. Mas não era uma dor insuportável, era ardendo o corte, assim. Eu senti uma puxadinha de um lado, como se tivesse um pontinho pegando, sabe? Aí ele puxava olha que coisa interessante, uma coisa que a minha enfermeira falou quando eu reclamei lá. Ela perguntou como é que tava o meu corte, né? Eu falei, engraçado, tem um lado, que era o lado esquerdo, que arde muito mais do que o direito. Era o esquerdo meu também. Ela falou, não é o lado que ficava sob obstetra? Eu falei, é porque é ali que eles apoiam o instrumental pra puxar o neném. Ah, é como se fosse um machucado. Eles apoiam o instrumental e puxam aquela coisa pra puxar o neném. Olha, porque, né, eles puxam com força pra tirar o neném. Falou, é sempre o lado que o obstetra tá, que é o lado que fica ardido, que é o lado que dói mais. E era mesmo. Minha cunhada, a mesma coisa. Esse pós aí eu não senti, não. Eu senti arder, assim, o corte. Pra mim, o ruim foi sair do hospital e ir pra casa. Esse trajeto, pra mim, foi muito ruim. Eu não tava medicada. Achei que eu faria diferente se eu fosse pra uma cesárea. Seria sair do hospital medicada. Analgésico, né? Pra eu não sentir essa dor. Porque cada lombada que a gente passava, eu fui chorando até chegar em casa. Nossa, tava doendo. O meu caminho de volta pra casa foi bem tranquilo, assim. Mas, Li, vamos falar de você. Quero saber o seu relato de parto. Então, eu me preparei também. A gente tava no mesmo vibe, né? E foi muito engraçado. A gente fez um grupo, nós três, né? E primeiro foi a Lu, né? Que não pôde estar aqui com a gente. E a gente ficava na ansiedade. Quem que vem agora? É a Gabi ou é a Lígia? E a gente ficava na ansiedade de saber... Pô, a Lu conseguiu normal. Será que eu vou conseguir? E eu lembro que eu nem queria falar que o meu tinha sido cesárea pra você. Porque eu queria te manter animada. É verdade. A Li falou... Aí eu falei, e aí, Li, como é que foi? Eu querendo saber, né? Eu não contei, só porque depois. Eu tava esperando ainda. Ela falou, não, deu tudo certo. Mas depois eu faço meu relato de parto. Ela não falou.
Eu queria que você mantivesse, sabe, aquela... Porque eu acho, gente, assim, que é muito mental. De verdade. Depois de ter passado pelo processo, assim, eu acho que tem muito dano. Eu me preparei muito, assim, no processo. Mas quando a gente acredita que vai acontecer, eu acho que a gente até o corpo... Porque igual você falou, a dor segura. Mas aí você solta o corpo, quer ajudar o bebê a passar. Eu acho que tem muito mental. E eu não sei se eu conseguiria ter um parto normal, não. Eu sou muito ansiosa, gente. E eu sou controladora. Exato, ansiosa, controladora. Eu gosto de tudo planejado. Eu acho que eu não ia conseguir. Sério? Eu ainda... Só se eu tivesse 5 filhos. Tipo, aí lá no terceiro... Já não tem mais ansiedade, né? Já foi, exato. já era. Mas agora, pra Antonella, que era toda a minha ansiedade do mundo em cima daquela gestação... Não, acho que eu ia conseguir. Eu concordo com você, Li. Eu acho que tem muito do emocional. E assim, eu sou muito próxima do meu médico. A gente conversou depois sobre... Bom, deixa eu contar o processo e a gente volta. A minha bolsa estourou na madrugada de terça-feira. Eu lembro que 1h da manhã, mais ou menos, eu senti uma olhadinha, mas eu achei que não era. 5h da manhã eu levantei e eu vi a pocinha no chão. E aí eu mandei no grupo o grupo de parto. Aí tinha o obstetra, a doula, a pediatra. Tava todo mundo lá, meio ansioso já esperando. Porque é muito legal como eles têm um pouco de experiência. Eles já sabem mais ou menos ali quando vai ser, né? E aí, a minha enfermeira obstetra foi me avaliar. Quando ela chegou lá, o colo tava bem fechadinho. Tava bem pra dentro. E eu tinha... quase nada, assim, de dilatação. E tinha um pouquinho de mecônio na aguinha da minha bolsa que estourou. Eu sei que tem muita gente que tem medo disso. Eu morro de medo. Mas eu tinha... Meus obstetras... Meu obstetra já tinha passado por muita coisa, assim. Então, eu confiava muito nele, né? E era um mecônio bem líquidozinho, assim. Era uma aguinha bem clarinha. Então, ele me explicou que não era nada grande. Ele brincava, né? Um punzinho molhado da Serena ali. Já quer dizer que ela tá prontinha pra nascer. E aí, como tava bem fechado... A gente falou, vamos esperar. Aí são 6h, acho que o protocolo, eu não lembro direito. Ver se você entra em trabalho de parto. Então saiu esse líquido, mas ainda estava fechado. Ainda estava fechado, bem fechado. Não tinha nada de dilatação? Nada. Tinha 1 centímetro, acho, que ela colocou. E eles também, os meus médicos não eram aqueles muito invasivos, sabe? Lembra que a gente conversava muito sobre isso? Isso, de ficar... E eu falava, pode fazer o toque, eu quero saber quanto tá. Eu queria porque saber. Porque eu tava ansiosa. E ele falou assim, Lígia, não vai mudar em nada. E depois... que eu entendi, porque quando eles precisavam fazer o toque no hospital, me doía demais. Depois eu entendi o porquê que o toque é tão invasivo, porque eles vão muito lá no fundo se o colo tá muito fechado, né? E aí, eu lembro que ela fez esse dia, que ela chegou lá, então terça de manhã ela fez. Vamos esperar 6h, vamos ver se começa o trabalho de parto. Se não começar, aí a gente conversa sobre possibilidades. Foram embora, isso era 5 da manhã. Meu marido saiu, gente, até hoje eu lembro que ele foi numa loja do Corinthians comprar um kitzinho. Não me esqueço. Meu Deus e eu assim, do era só pra você ter levado o cachorro na creche. Ele chegou com o kitzinho. Daí eu falei, eu aqui, tipo, uma ansiosa, o que vai acontecer? Nada, nem... Eu senti uma contraçãozinha muito leve, assim, sabe? Tipo uma cólica mais forte, mas nada ritmado. E como eu tinha estudado muito, eu sabia que tinha que ser aquela contração miojo, né? 3 contrações em 10 minutos, que durem pelo menos 1 minuto. Então, eu sabia que estava longe. Gente. Eu também. A minha médica tinha usado. Matheus, não tava? Eu cheguei a usar também. Não, eu baixei o aplicativo, eu ia usar, porque eu tinha plena certeza que eu ia estar consciente de tudo. Mas não deu tempo, né? Eu não entrei nesse... Não, eu entrei só no hospital já. Então, lá eles já monitoram. Tava muito baixinho e eu falei, não tá vindo. E como eu tinha estudado muito, eu sabia que tava longe ainda, sabe? Aí... E acho que pra quem tá ouvindo a gente, é diferente da barriga dura. Que a gente tem essa sensação de treinamento. Isso esse tinha é um ponto muito, importante, eu acho. Tinha muito. Gente, não, no início eu me dava uma agonia essa contração parecia que eu não conseguia nem respirar. Mas sabe o que é muito doido? Eu comecei a ter contração de treinamento com 27 semanas. Nossa, cedo. Muito cedo. Mas minha médica falou que é comum. É comum. Eu comecei, acho que depois das 30. Eu tinha muito. E no final, eu tinha o dia inteiro da minha barriga ficar enrijecida, dela chegava a ficar torta, assim. Muito enrijecida. Nossa. E aí, e é muito ruim isso, porque chegava uma hora que eu não sabia o que era contração, o que não era. Eu falava assim, eu não falava pra minha médica, eu não sei, tá esquisita a minha barriga, mas não sei se é contração. Ela falou, então não é. Meu médico falava, quando for contração, você vai saber. A frase então, básica não é, deles. É engraçado que as minhas contrações de treinamento era sempre no final do dia e normalmente eu tava caminhando. E eu lembro que você contava, e eu falava, gente, eu não sinto isso. E você descrevia que ela ficava bem enrijecida. Fica enrijecida, faltava duríssima. até ar pra mim. Ficava tão dura que eu ficava com dificuldade de respirar. Eu acho que isso é o mais doido, né? Cada um tem uma experiência totalmente diferente do outro. Mas aí eu não entrei em trabalho de parto, a gente tinha combinado deles irem pra lá de novo umas 5, 6 horas. E aí foi minha enfermeira obstetra e minha doula foi junto com ela, de tarde também. E aí a minha doula falou, olha, eu acho que como você não entrou em trabalho de parto, ela não deve estar muito bem posicionada. Então eu vou com a enfermeira, a gente começa
manobras, movimentos. Tem bastante coisa que dá pra fazer pra tentar ajudar o bebê. E tem algumas opções. Aí eles começaram a me descrever as opções. A gente já tinha conversado super também antes. Vocês já ouviram falar do balão? Passar balão? A fisioterapia... não é da balão, fisioterapia. Não, é um balão que você coloca para ajudar na indução do parto. Então, é mecânico antes de entrar com remédio. Então, é um balãozinho que você coloca, você enche de água dentro do colo, enche do lado de fora também. E essa pressão começa a ajudar o colo vir para frente e a dilatar. Então, é uma intervenção antes da... Talvez é quando não tá dilatado ainda, né? Talvez. Então, tem várias pessoas que colocam com 2, com 3. É uma opção para quem não quer entrar direto no remédio, porque às vezes o próprio balão já ajuda a entrar em trabalho de parto. E a gente podia fazer fora do hospital, porque se eu entrasse direto, talvez eu ficasse um tempão no comprimido lá e talvez só o balão ajudaria antes. E eu lembro que eu tinha 0 resistência para balão. Eu nunca fui uma pessoa muito sensível à dor, sabe? Então, para mim, eu tava super tranquila, vamos fazer. Colocou, não senti nada. Falei, gente, que incrível, não vou sentir nada. Em casa, com esse balão. Eu até lembro, deixa eu só comer primeiro, porque se doer depois, eu tô tranquila que eu já tô alimentada e tudo mais. E aí, o que a gente combinou? Vai passar o balão. E aí, quando o balão cair, eu queria que você passasse a noite num lugar perto do hospital, porque eu moro em Barueri. E a gente ia ter no Morumbi. Porque aí é mais fácil de você ir pro hospital sem entrar em trabalho de parto de uma forma muito rápida. Então, eu lembro que a gente alugou um Airbnb do lado. E a ideia, enquanto ela passava o balão, meu marido tava reservando, era pra gente ir pra lá e depois dar entrada no Einstein pela manhã, porque aí sim já começaria a indução com... Você fica com esse balão um tempo, então? Você fica. Aí que... Gente... ele não entra o balão, faz a manobra e depois tira. É um caninho que fica fechadinho e ela vai colocando o líquido, aí ele incha do lado de dentro, depois incha do lado de fora. E fica preso. Lá. Fica. E ele quer... Que momento sai? Só você comece a... começar a dilatar. Dilata mais ele. Quando dilata, ele sai, porque aí abriu o colo, né? É o objetivo do balão, é uma indução mecânica que eles chamam, né? E aí eu lembro que tomaram café, a doula, a enfermeira, elas foram embora. Na porta, ela falou assim, bom primeiro parto. Hoje eu sei que ela estava falando da saída do balão. Ai, que horror. O balão saiu. Ela falou, bom primeiro... Gente, eu já tive pedra no rim. E pra mim, a pedra no rim é pior do que as contrações de parto. Mas o balão foi a pior coisa da minha vida. Sério? Pior do que a contração? Pronto, eu já não quero fazer balão mesmo. Então, mas é muito de mulher pra mulher. Porque eu tenho uma outra conhecida que fez, não sentiu nada. Mas doeu em que momento, Li? Na hora de saída dele? Olha, ele ficou... Porque você não ficou sentindo dor. Você não ficou sentindo dor. 3 horas. Sentindo dor? Contração sem intervalo, Gabi. Não era, sabe, a nossa contração de parto? Vai e volta. Então, você respira, você se recompõe. Foram 3 horas sem esse intervalo de dor constante, porque ele tava abrindo o colo. Só que a maioria das mulheres que eu conheço, eu lembro até que, tipo, uns 20 dias depois, eu no Instagram vendo um post da minha enfermeira, olha, balão a jato, 13 horas. 13 horas para cair o balão. O meu caiu em 3 horas. Então, ou seja, ele dilatou o meu colo de 1 para 7 muito rápido. Por isso que eu senti muita dor. E aí eu entendi... Ou seja, não era para você sentir tanta dor se ele fosse fazendo isso aos poucos. Mas o seu corpo reagiu a ele. Muito rápido. E aí, muita gente fala que parto a jato é ótimo, mas é muita dor, porque é muito rápido o processo para dilatar. Aí, depois do balão, eu entendi o motivo. Mas, gente, foi horrível. Todo mundo pergunta, você faria de novo? Hoje eu falo que não. Talvez lá... O balão, não? O balão, acho que porque eu não faria. O comprimido... Você não chegou a usar o comprimido? Eu acho que nem pode, né? Quem tem cesárea anterior não pode o balão. Agora que eu lembrei. Não pode. Mas como eu não tinha, podia. E aí, como foi o processo? Começou a dilatar, eu passei muito mal, gente. Eu fiquei 3 horas... Nossa, eu lembro até hoje, meu marido mandando no grupo, ela tá falando que ela tá com muita dor. E ele respondia o que eles falavam, não, mas é normal, é o processo de dilatação. Eu falava, Fernando, isso não é normal. Não é uma dor normal. E como eu não sou muito sensível à dor, meu marido olhava e falava, ela tá com dor de verdade? Porque tava num limite, assim, absurdo. Quando começou a diminuir um pouco a dor, eu falei, vamos pro Airbnb. E aí eu lembro que o finalzinho da dor foi no carro, a gente chegou no Airbnb, e aí eu senti eu falei, cara, eu não aguento mais esse balão, eu dei uma forçadinha no caninho, e ele saiu. E aí ele saiu já com um pouquinho de sangue, com bastante... como chama? Muco. Tampão. Saiu com tampão. Muco, né? E aí eu mandei foto pra minha enfermeira. Nossa, gente, quando saiu. Pensa no alívio. E aí ela foi lá me avaliar, já eram 1 ou 2 horas da manhã. Então isso estourou terça de manhã. De terça pra quarta, estava no Airbnb, ela foi me avaliar. Me avaliou, tava com 7 centímetros de dilatação. Aí eu fiquei toda animada, né? Falei, nossa, dilatou, fez o papel dele. Assim, olha, já vamos amanhã de manhã, então,
pra o Einstein, vamos internar e a gente começa com Então, já miso. tinha 24 horas que você Já. tinha entrado em trabalho de parto. Não, que tinha... No não outro dia era de trabalho, manhã- eles chamam de trabalho... Que teve Prévio. esse mecônio e tal. Mas eu tinha contração, mas não era aquela coisa pesada. E aí o Fernando monitorava no celular e eles acompanhavam pelo aplicativo que todo time fica lá. Então, tava muito espaçado. Às vezes durava 20 segundos, às vezes durava 30. Com 7. Com 7, muito espaçado. Caramba. E aí eu fui dormir, eu falei, vou tentar dormir, porque senão amanhã eu não vou dar conta. Gente, quem disse que dorme? Eu também é não muito acredito. Eu dei uma Ansiedade, Deus me cochilada livre. de 40 minutos, internamos. Chegamos lá no Einstein, entrei, todo o processo, meu médico deixou tudo Não, escritinho. e a adrenalina que você fica... Gente, Gente, por absurdo. isso que eu falo, é o clímax. Esse dia é muito Mas top. imagina, você O passa meu foi 9 3 meses dias, esperando isso, gente. Exato. É. 9 meses. É. Você é top. Eu acho que você nem pensa no cansaço. Depois é outra história. Mas mentalmente eu falava, eu preciso descansar, porque eu sei que vai vir muita coisa ainda. Entramos no hospital, acho que era umas 6, 7 da manhã. Começamos a colocar o comprimido. Você precisou do comprimido. Porque eu não entrei em trabalho Por de parto. conta das contrações que você não estava tinha. tendo. Porque o que faz o bebê Nascer sair é contração. Então precisa. Mas você tinha contração de quanto tempo, mais ou menos? Eu assim? tinha assim. Às vezes era a cada 1 minuto, mas ela era muito fraca, ela durava 20 segundinhos. Dizem que ela tem que durar 1 minuto, né? Então são 3 contrações dentro de 10 minutos e ela dura 1 minuto a dor. 1 minuto a Tá. dor, depois vai embora. 1 minuto a dor, depois vai embora. Então, quando eu via, como eu tinha estudado muito, eu via 20 segundos. Falei, Fernando, tá longe isso aqui, não vai chegar lá. Começamos o miso. Acho que foram 4 ou 5 misos, não me lembro de cabeça. Não entrou, a gente começou com ocitocina. Então, quarta-feira, porque é a cada 4. A Eu cada não sei 4 se o meu horas. protocolo foi 6 ou 4, agora eu não me lembro. Então, foi Não, o bom miso... ponto. Eu também não lembro se foi 4 Eu acho que é ou 6. 6, Gabi. É, 6 em 6 eu horas. acho que você tem razão. Coloca o comprimido, espera pra ver se o corpo reage. Depois de 6 horas, coloca E mais é um. intravaginal o comprimido. Agora, esse eu acho bem tranquilo. Não, você não Bem sente tranquilo. Você sabe que eu usei, Sente nada. eu não sei se tem alguma coisa a ver, eu acho que não. Mas no final da gestação, né, eu também estava em Piracicaba e eu ia ter em São Paulo. E aí tinha dias que eu sentia essa contração de treinamento, que a minha barriga ficava muito, muito dura. Eu mandava mensagem pra minha médica, eu falava, tô sentindo um negócio diferente. Eu acho que não é contração porque não é dor, mas assim, tá incomodando, minha barriga tá muito dura. E ela me passou um comprimido. Não é de progesterona, não? Pode ser, de progesterona. Pra colocar, pra dar uma aliviada, pra dar uma relaxada, pra barriga parar de endurecer, assim. mas esse só pode hospitalar. Então não é, então não é, esse- com certeza. Provavelmente foi progesterona que você tomou. Esse que é isso que É o eu e miso. Ali usamos só pode ir no hospital, porque ele vai Induzir te o fazer, parto mesmo. exato, ele vai te fazer, ele vai fazer uma indução de parto. Nossa, eu acho que eu tô confundindo. Eu acho que é o miso que não pode pra cesárea. E o balão pode. Depois eu vou até tentar Deve ser lembrar. porque é algo mecânico, Porque eu a acho que não mecânica não, deve... tem problema. É o miso que não pode pra cesárea, porque ele é pra amolecer o colo, eu acho. É, E você tem já, risco tá, na... já tem uma Agora cicatriz Agora que eu lembrei, a ali, gente né? só pôde induzir com o miso porque a gente não tinha uma cesariana anterior. Eu acho que faz sentido, porque há menos de 1 ano você engravida de novo, você tem que ir pra uma cesárea isso. obrigatoriamente. E porque eu fico sempre pensando, então eu teria, se não entrar no próximo, né, eu teria que passar o balão e depois. Então, E depois é isso mesmo, cesárea, é. se você não conseguisse ter E vaginal. aí, quarta-feira entramos, começamos o miso e na quinta-feira, então estourou a bolsa na terça, quarta hospital miso, na quinta-feira começamos com a ocitocina depois de, acho que foi 4 misos. Quinta-feira começamos com a ocitocina de manhã, aí as contrações começaram a pegar. Eu lembro que começou a pegar mesmo a partir de umas 10, 11 horas da A manhã da ocitocina quinta. falam que dói, né? O sorinho lá. A ocitocina é o sorinho que A falam? ocitocina é o hormônio que o corpo Isso. gera pra durante- Mas poder falam, fazer as mas contrações. falam que ele já começa... É que dizem que é mais forte a contração do parto induzido com ocitocina do que o natural, Parto né? natural, sem indução. E aí começou a pegar, as contrações iam e vinham, mas, gente, eu tava muito preparada, assim, que era aquilo que eu queria. E ainda no quarto lá em cima, como a Gabi falou. Umas 2, 3 horas da tarde, começou a pegar Ritmo. tava ritmada, a gente, vamos descer. E eu lembro que eles demoraram muito pra descer, porque não pode descer andando, tem que ser na maca, tem vários exato. protocolos. Quando eu cheguei no quarto de parto, que aí a minha equipe abaixou as luzinhas, colocou musiquinha, Tem a aromaterapia. playlist, tá, Mari? Ah, eu sei, mas eu tive playlist também. Eu não Ah, é? preparei Não. nada, mas eles perguntaram o Eu que você quer preparei, ouvir. Aí eu eles preparei. colocaram. Playlist. E eu lembro que eu fui pro playlist, chuveiro. eu sei até a música que a Antonella nasceu. Nasceu. Nossa, eu nem lembro Você dessa usou no playlist próprio tocou, parto, não. então, na cesárea, a música tocando. Tudo. Ai, que E sabe como que eu sei? Eu não lembrava exatamente, mas a primeira coisa que eu peguei meu celular, eu falei, peraí, deixa eu ver que música que tava tocando na hora que ela nasceu. Aí tava na metade. Ah, Aí a gente desceu, eu falei, gente,
eu quero chuveiro. Ligou o chuveiro, colocou na bola. E eu lembro que na hora que eu sentei, a água começou a cair. Meu marido ficou atrás com Chuveirinho. chuveiro. Eu lembro do meu médico, assim, na porta. E eu comecei a chorar. Ele falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque era isso que eu queria viver, entendeu? Eu queria viver esse processo de estar imersa no trabalho de parto, sabe? E eu lembro que eu me emocionei muito, assim. Eu tinha dor, mas, gente... Na minha cabeça era, minha filha tá vindo, sabe? Não, você tinha dor há alguns dias já, né? Mas é que nesse momento parece que a coisa foi, entendeu? Então sabe quando você sente aliviada? Você sente que agora vai. Eu vou entrar em trabalho de parto. Eu vou conhecer ela daqui a pouco. Essa é a sensação que eu tinha. Tá vindo, daqui a pouco ela tá aí. Aí eu tive um pico de... Aí vai aquela coisa, banheiro, não sei o que lá. Entrei na banheira, isso já era 1h da manhã mais ou menos. 2 horas da manhã da sexta já, né? De terça, nós já estamos na sexta. Então, quinta-feira começou 2, 3 horas. Mas, gente, eu nem... Juro, por isso que eu falei pra Gabi se ela percebia. Você não faz ideia desse tempo. Eu acho que eu não teria nem o Giovanni. Ele ia falar, chega, bora pra cesárea. Tá. Mas o meu marido, ele foi preparado tanto quanto eu. Ele ia nas consultas, ele lia os mesmos livros que eu lia. Eu ia ver um vídeo, ele via também, porque senão... Ele entrou na jogada. Eu acho que também, o Matheus também não acho que ele ia ter essa paciência de ficar 5 dias no hospital esperando. Vai, vamos tirar. E aí, eu lembro que mais ou menos ia passar, né, de quinta pra sexta. Eu comecei a sentir muita vontade de... E aí, eles falam que você vai pra Partolândia, né? Não sei se você teve isso. Já ouvi falar da Partolândia. Você vai pra um lugar, você fala coisas. Eu nem lembro, assim. Eu tenho o vídeo do parto, eu me vejo. Pelo menos o Matheus não me falou. Seu, né? A hora que você chegou a dor mesmo, você foi pra cesárea. Eu fiquei muito consciente todo o tempo. Eu lembro que eu falava, eu não aguento mais. Tô falando pra você que eu não ia conseguir ter parto normal? Eu acho que eu tava muito consciente. Eu não entrei nessa emoção. Nossa, eu gostava de ouvir a música ali. Aquela emoção de... Não, gente, não. Aí eu entrei super nesse lugar. Eu lembro de falar... Eu lembro não, né? Eu vi no vídeo depois. Eu não tô aguentando mais. E aí minha doula, minha enfermeira... Você tá indo muito bem. Fica tranquila. Eu comecei a sentir vontade de empurrar. E aí eles colocaram que tal a banqueta? Porque começou a me incomodar a piscina, né? Saí, colocaram na banqueta. Aí, gente, a ilusão da mãe que o filho tava vindo foi nas alturas. E eu gostava da banqueta. Na fisioterapia era o que eu mais gostava. Era a posição que eu mais gostava. Sério? É a melhor, assim. Falam que cócoras é maravilhoso, né? Então, eu saí da banheira também pra banqueta. Falam que cócoras Eu cheguei na banqueta e todo mundo vai vir, não sei o quê. Porque ele não tinha feito toque ainda. Ele é um médico super, tipo, zero invasivo, assim, sabe? Eu falei, agora vai nascer, porque eu sentia muita vontade, eu preciso empurrar. Eu falava, então vamos sentar. E aí entrou a pediatra, ligou o bercinho, aquele bercinho que... Falei, meu, essa criança legal, tá né? vindo. E aí a fotógrafa colocou a luzinha assim embaixo e veio e começou a tirar umas fotos. E eu lá empurrando e tal. Aí comecei a sentir muita vontade de empurrar e eu fazia força. Sem anestesia aí. Sem nada. Fazia força. Aí ele falou assim, Lígia, você quer tentar pôr o dedo pra ver se você sente alguma coisa? Ai, que tá Jesus, vindo? que pânico. Nem você não. mesma? Eu mesma. Eu coloquei e falei, Cauê, não tô sentindo nada. Daí ele, posso fazer o toque? Eu falei, pode, claro. E eu já desesperada pelo toque, né? Me dá uma informação boa. E quando você estuda, você sabe que não basta dilatar. Isso é importante até para as mães. Tem que descer também, né? Então, mais importante que a dilatação é a altura do bebê na pelve. Então, isso diz se você tá mais perto do bebê chegar ou não. E isso, para mim, era a maior clareza que eu tinha. Quando ele fez o toque, a Serena ainda tava no 0, né? Não tinha passado do mais difícil, que é onde a pelve é mais estreita. Mais estreita. E aí, é muito incrível. Eles sabem pelo toque qual que é a posiçãozinha da cabeça dela. Isso mesmo. A Antonella tava nesse pescoço aí. No 0, né? No estreito da pelve. Nesse estreito da pelve. A Serena também, ela batia... Aí eu descobri, né? Não me conheço por dentro, mas a minha médica falou que eu tenho uma pelve muito estreita. Então ia ser difícil ela passar E esse momento é onde a cabecinha do bebê faz uma pressão no cóccix, que eles falam que é onde a gente sente a vontade de empurrar. De expulsar mesmo. Exato. E aí ele falou, olha, ela tá no 0 ainda e ela tá tortinha. Nessa posição ela não vai descer, então a gente vai começar exercícios pra isso. Mas você tá muito cansada. Nossa, numa dessas eu já ia falar, você bora não pra quer cesárea, anestesia? Ele me perguntou. E a gente tinha combinado que eu não queria anestesia, eu queria um parto natural. Então, só se eu realmente mostrasse interesse, que era pro anestesista vir. E aí eu lembro, eu não queria por alguns motivos, assim. Eu já tive cirurgia de pedra no rim e, tipo, eu não fiquei bem com a anestesia. Então, sabe, eu tinha uma sensação de que não ia me fazer... Tinha muita ânsia pós. Eu vomitei, tá? Na hora do trabalho de parto. Eu também. Na hora do trabalho de parto... Vaginal, não na cesárea. Tá. Não, na cesárea, sério. Anestesia, então. Não, foi da anestesia. Exato, foi o que aconteceu comigo. Mas você tava anestesiada? Eu tava, porque com 7 centímetros para 8, eu já pedi anestesia. Lembra que eu comentei que eu já tava anestesiada? Tem gente que fala que tem muita dor de cabeça com anestesia, Não tenho né? isso. Meu negócio foi ânsia. E eu nem pós-anestesia. sabia que eu tinha ânsia de anestesia, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia. E eu sabia que tinha riscos a anestesia de
atrapalhar o processo. Como também tem mulher que ajuda absurdo. Depois de 7, falam que não. Por isso que eu tinha esse número na cabeça. Depois de 7, eu lembro eu que seu podia. plano de parto estava no 7. Depois de 7, eu podia. E, de fato, eu não senti diferença, não. Não. Eu tava com 10. Não sentia mais dor. Então, só relaxei. Mas uma pergunta, você coloca lá no seu plano de parto que eu só quero receber analgesia. Acho que o termo certo é analgesia, né? Analgesia. Analgesia se após 7 centímetros. Aí tá na hora lá, você tá com 5 de dilatação, você fala, putz, eu tô com muita dor, pelo amor de Deus, alguém me dá anestesia. Eles vão te dar. É você a protagonista você que manda, do negócio, você que entendeu? manda. Mas eu levei o meu anestesista. Eu também. Então, o doutor Fernando, ele sabia que eu só queria partir daí. Porém, ele participou todo momento. Ele ficava do meu lado. Ele ficava? Eu lá em trabalho de parto, eu lembro que ele combinou, eu não vou nem aparecer na sua frente. Não, ele ficava do meu lado. É tanto que ele foi importante pra mim. Porque ele me deu muita segurança. Eu falei, opa, qualquer coisa, ele tá aqui. E realmente, esse é um ponto importantíssimo, só quando me falaram, ó, você tá em... É que eu desci já em 7, aí eu esperei mais um pouco. Aí gente, em 10, é insano o negócio, é bruto. Aí ali eu falei, não, aqui eu... E eu tava super bem, assim, na minha cabeça, sabe? Só que eu senti o cansaço. Tanto que nesse primeiro expulsivo, que eu tive... Essa primeira vontade de empurrar... Eu tava cansada, mas eu ainda conseguia fazer um pouco da força. E aí meu médico falou, a gente precisa de um plano, porque a gente vai ter que fazer vários exercícios pra ajudar a Serena a encaixar, mas você tá muito cansada, porque você tá desde terça-feira, já era quase quinta pra sexta. E você conseguia comer no meio de tudo isso? Tudo. Eu lembro... macarrão, ficar tão assim que eu não ia conseguir comer. Picolé, água com gás. Tudo que eu pedisse, alguém aparecia ali com o negócio. Impressionante, dá muito... Eu comi eu imagino que você fazendo força, você sinta muita fome. Mas assim, é uma adrenalina tão grande que eu acho que suprime um pouco o apetite. Eu pedi um hambúrguer no quarto da Promatre. Eu pedi um hambúrguer. Mas você já tinha descido? Eu comi lá embaixo. Não, eu já tava no meu quarto ainda. Eu tava em processo de dilatação. E falei, cara, eu tô com muita fome. Mas aí veio aquela comida do hospital. Não quero. Eu quero um hambúrguer com batata frita. Perfeita. Aí Matheus pediu, chegou lá, eu comi. Isso aí foi que eu joguei pra fora lá na hora. Exatamente. Eu tinha certeza que ia nascer de parto vaginal. Tava lá tranquila, comi o que fosse possível. Mas depois saiu tudo. Ai, Jesus. E aí eu tomei anestesia. Aí ele falou, vamos chamar o anestesista pra você dar uma descansada, pra gente começar os exercícios e a gente tentar o processo de novo. E aí meu anestesista entrou, gente, maravilhoso, com luzes apagadas. Eu tenho foto disso, a minha doula me abraçando assim. E ele fazendo a anestesia. E eu lembro que ele me explicava, olha, eu vou fazer isso, você vai sentir perfeito. E eu lembro que eu não queria contratar o anestesista, que eu achava que eu não ia precisar. Hoje eu dou graças a Deus que eu ouvi alguma voz aqui me falando pra contratar, porque ele foi... Eu também acho, pra mim, o anestesista foi ótimo, eu não senti nada. Pra mim era parte da minha equipe, era ter um anestesista junto comigo. E aí ele me deu anestesia, eles me deixaram deitada por umas 2 horinhas, aí, gente, você vai pro céu, né? Aquela dor do nada, você deita, relaxa. Mas eu não consegui dormir. Eu sei que meu marido dormiu, que eu lembro que ele comentou que conseguiu dar uma cochilada, que todo mundo saiu, até eles foram descansar, porque o médico tava comigo desde a terça-feira também. E aí, na volta... Ele voltou umas 2 horas da manhã, a gente começou a fazer outros exercícios, ela começou a virar. E aí eu lembro que nessa que eu levantei, a contração começou a vir, eu tive ânsia de novo. E aí, de novo não, a primeira vez que eu tive ânsia. Aí eu passei super mal. E aí na minha cabeça eu acho que foi aonde mental deu uma bugada também. Porque aí eu comecei a sentir um mal-estar e não tava mais uma experiência legal. Gostosa. Começou a ficar uma coisa meio estranha, assim. E aí a contração começou a voltar, não era uma contração... É até estranho falar, não era uma contração gostosa, porque não é gostoso. Mas não era uma contração ok de viver, era uma dor mesmo. Era desconfortável a sensação. E aí me deu vontade de empurrar de novo. Sentei na banqueta de novo, comecei a empurrar. Falei assim, Lídia, posso fazer o toque? Pode. Foi ver, tava na mesma altura, só tinha... Ela tava tortinha de um lado, ficou tortinha pro outro. Porque pro bebê descer, ele tem que entrar assim, na pelve. Ele tem que fazer meio que enfiar a testa ali, né? Mergulho assim. E ela ficou presa aqui, e depois ela virou e ficou presa aqui. E quando ela desencaixou, gente, as manobras funcionam muito. Porque eu senti ela saindo, sabe? Quando alivia, e ela entrando de novo desse lado. Mas isso tudo com massagem, exercício? Tudo é exercício, posição, eles puxam um pouco a barriga, você vira. A perna também, eles ensinam algumas posições para dar mais espaço pro bebê encaixar. Quando ele falou isso, essa segunda push, ele falou, ela ainda tá no 0, a gente vai ter que começar de novo. Como eu tava passando muito mal, eu falei, Cauê, a gente precisa de um plano.
ele falou assim, não tá mais legal a experiência, né? Eu falei, não tá, agora eu tô realmente muito cansada. E você começa a ficar preocupada também, Eu não tava preocupado, porque Sério? você fica com o cardiotoco, você vê o eles bebê ali monitoram bem, todo o você tempo. fica super... Eu tava super na paz, eu confiava muito. Eu acho que esse, assim, pra quem tá ouvindo a gente, é o principal, assim, você ter uma equipe que você confia. Porque você... Cegamente, né? Porque Cegamente. você não tem, naquele momento, apesar de você estar participando ali, se você tem uma equipe que você confia que se ele mudar a orientação ali naquele momento, porque você precisa e o bebê também, você vai embarcar tranquilo. nessa. E eu tava curtindo o processo. Nessa segunda vez, depois da anestesia que eu comecei a me sentir mal, foi onde eu comecei a ficar incomodada com as sensações que eu tinha. Porque eu tinha dor e eu tinha muita ânsia. Num segundo parto, você, sendo vaginal, você não tomaria analgesia? Não tomaria. Porque eu acho que vai trazer toda a ânsia, tudo de novo, entendeu? E aí todo mundo fala, o que você faria diferente? Eu acho que talvez eu não teria tomado anestesia nesse momento pra descansar, porque eu não sentia cansaço. Você esperaria... Eu esperaria ver até porque, onde eu conseguiria. de fato, gente, eu acredito. Você pode ficar 12, 24 horas, 48 horas em trabalho de parto. Você não sente esse cansaço. Não sente. O seu corpo te dá... Eu não sei, ele tira toda a energia. Depois você fica morta. Mas no momento, não. Você fica com muita energia. Muito. E aí eu fui pra banqueta, tava no 0, comecei a empurrar, precisamos de um plano. Ele falou assim, vamos pra cesárea? Eu falei, vamos. Tô ligando pra Tereza, né, que eles precisam fazer juntos, né, são 2 médicos, a cesárea. Ela mora aqui, a meia horinha já deve estar vindo. Aí entrou meu anestesista de novo, deu mais um pouquinho, acho que, não lembro agora, mas ele me deu mais um pouquinho de analgesia. Me senti super bem. No vídeo tá a gente contando piada, rindo, brincando. Nossa, as enfermeiras, nossa, faz 3 dias que eu não vou pra casa, que era minha equipe, porque eles estavam lá comigo. Fomos pra cesárea e aí a Serena nasceu 5h50 da manhã da sexta-feira. Então foi terça pra quarta, quarta pra quinta, quinta pra sexta que ela nasceu. Meu Assim, Deus. super bem, enorme. E aí eu fica... apaguei. Gente, eu lembro. Eu imagino, eu apaguei na cesárea que durou 40 minutos, eu não conseguia ficar com o olho aberto. Então, eles colocaram um paninho no meu olho, eu apaguei. E aí ela veio pro meu colo, né, pro Colostro pele a e pele, tal. colostro e tal. E eu falei, Fer, pega ela. Ela ficou uns 20 minutinhos no meu colo, ela foi pro colo dele. E eu lembro que eu dei umas pescadas, lembro da foto. E a gente foi pra área de espera, né, da anestesia. Eu amamentei meu marido, gente, feliz da vida. Parecia que ele tava ligando pra família. E eu, Fer, pede pra eles virem só de tarde, porque eu preciso descansar. E aí a gente foi pro quarto, eu dormi até 2 horas da tarde. E aí que eu voltei. Mas você sabe que esse negócio do sono, eu acho que não é só da força, não. Eu acho que é da adrenalina que baixa. Total. Porque eu lembro que eu tinha uma enfermeira obstetra que estava comigo para ajudar na hora que ele nascesse, para ajudar a fazer o encaixe do peito, ajudar com a amamentação, mamar o colostro e tal. E aí eu fiz uma consulta online com ela um dia antes do Matheus nascer, para ela me explicar como que seria. Você vai chegar, o anestesista vai conversar com você vai conhecer ele e tal. E como foi uma cesárea, minha família assistiu, que é uma coisa legal da cesárea também. Pois a gente não teve isso, porque não fala... E tava todo mundo lá. Eu falei pra ela, será que a gente não podia ter chamado? Depois eu fiquei pensando, mas na hora você nem lembra, foi muito né? rápido. Que o parto normal acaba sendo um negócio mais íntimo, pra estar um monte de gente assistindo. Não, né? a cesárea. Mari. Quando a gente decidiu ir pra cesárea, eu pensei, será que... pra chamar nesse Mas momento. eu não queria ninguém Não, no parto normal não pode. Não, eu sei, só você falo assim, e eu acho que nem se pudesse você iria querer, entendeu? não, É um momento bem muito íntimo. E você precisa estar bem pra entrar no processo. né? E assim, a minha família toda assistiu. Minha cunhada, meu cunhado, meus sogros, meu pai, minha mãe, é muito legal. E ela falou pra mim, ela começou a explicar e falou assim, Mari, é o seguinte, você vai ver que ele vai nascer e tal, eu vou colocar ele no seu peito, eu vou posicionar pra ver se ele mama e tal, porque depois você vai sentir muito sono. E eu pensando com ela, que muito sono, meu filho vai ter acabado de nascer, eu vou querer ficar grudadinha nele. Olhando. Que muito sono. Gente, a hora que me levaram pra aquela área de recuperação, né? Que isso, paguei. eu não conseguia abrir o olho. Dormi, não. Eu fazia força pra abrir o olho, eu não conseguia. Nessa área de recuperação, não. Nossa, eu Na queria área muito eu também dormir. não. Mas eu sentia, tipo... Sabe aquela coisa que você fala, por favor, me leva pro quarto. Não, eu preciso de apagar. paz. Isso eu tava meio ainda apaixonadinha, assim. Tipo, eu coloquei a Antonella, ela mamou, ela tava mamando nessa hora. E o Matheus tava dormindo e eu lá... eu tava tirando foto, eu mandando foto dela pra todo mundo. Você acredita? E Matheus dormindo. Eu fiquei super bem logo depois, assim. E a amamentação, me enganei totalmente aí nessa sala de recuperação. Porque ela pegou o peito e eu... Gente, eu não tô... É fácil assim? Não, tá muito delícia. Não é tão forte assim, não machucou nada. Gente, eu esqueci que eu estava anestesiada. Só foi passar anestesia que aí eu vi a realidade. Era bem diferente daquela sensação inicial. Mas assim, o trabalho de parto, assim, na minha visão, né? Eu tinha muito leite, gente. Muito leite. Eu também Porque tinha fiquei muito. Vaza, sabe?
muito leite. Eu faria tudo de novo. Acho que só o balão. Mas é agora que eu não posso, né? O Miso, acho que eu faria. Mas essa parte da família assistir a cesárea foi um negócio muito legal. E eu lembro, assim, da minha médica. Durante todo o processo, eles estavam naquele vidrinho, né? E eu via eles também ali, né? E aí eu lembro da médica olhando pra mim e falando assim: a sua mãe é de preto, né? Eu falei, é. Ela falou, é sempre nítido a mãe da mulher, porque ela tá sempre assim, com uma cara de espanto, assim, porque imagina, lógico, eles não vêm cortando a barriga e nada. Mas é o movimento, puxando a criança, é um negócio que assusta. A mãe é a única que tá preocupada olhando com a filha. É a única. A neta, ele tá preocupado ali com o neto, com a neta, mas ela tá, o foco dela é na filha. Verdade. Se a filha tá bem, se a cirurgia foi... Ela vai entrar na sala e vai primeiro na filha, do que no neto. Eu lembro certinho. É muito Entrou no quarto, né? Quando chegou a família, entrou os pais do meu marido e minha mãe. Todo mundo correu no bercinho. Minha mãe ela correu pra você. E minha mãe, coitada, eu não avisei ninguém que eu ia entrar em trabalho de parto, porque minha mãe... Eu tinha muito medo da ansiedade dela me passar ansiedade. Só que eu sei que o Fernando foi dando algumas notícias. E ela contando depois, tá evoluindo, tá evoluindo. Ela, eu odeio esse tá evoluindo até hoje. O que é evoluir, meu Deus do céu? Coitada, ela ficou muito ansiosa. Evoluindo pra onde, cara? Tá bem, não tá bem, tá bem. Mas eu acho que é engraçado, né? A gente tem 3 histórias aqui bem diferentes. Uhum. O que importa mesmo no final é bebê saudável no colo. É isso que importa. É isso. Uhum. Hoje eu entendo quem quer fazer parto natural, quem quer fazer parto na sua casa, quem quer fazer parto normal com anestesia, sem. Eu entendo quem vai direto para cesárea. Eu entendo todas as vias, porque todas são válidas. Uhum. É a mulher que decide. As minhas E graças a Deus a gente tem tantas alternativas, né? Você tá aí. A gente estava falando, né, Mari, um pouco mais cedo, quantos bebês morriam por não ter opções de via. Quando não existia cesárea ainda, né? Por exemplo. Quantos bebês morriam, quantas mães morriam, né? Porque não tinha opção e tinha alguma intercorrência ali. Não tinha para onde correr, porque não tinha, né? Não tinha outras práticas, a não ser a prática única vaginal. Então, hoje a gente tem tantas opções. O Brasil é um dos países que mais faz cesárea. Uhum. Então, mas eu acho que entra uma questão de ser mais fácil para alguns médicos também. Eu acho que tem muita gente que incentiva. E pra mãe também. Para acelerar o processo. Valor o que o plano de saúde paga, né? É muito diferenciado para cesárea. Tem um negócio por trás bem forte, assim. Eu acho que a gente precisa de informação. Mas eu acho que tá mudando muito a cultura de cesárea no Brasil. Eu acho que cada vez mais o pessoal tá falando. Eu acho que a nossa geração... dos benefícios do parto normal pro bebê e pra mãe. A nossa geração é uma geração que é mais consciente. Eu concordo com a Li. Eu acho que Por isso que as mulheres precisam ter informação. Porque com informação, você decide o que é melhor pra Se você. você tem informação e segue para agendamento, super válido. Se você decide ter normal, mas você com a informação correta, sem ninguém ali te manipulando para chegar aonde ele espera. E procurar um médico que melhor encaixe no seu perfil. no que você planeja, né? Porque isso é importante. E esse médico vai te ajudar a que você consiga ter o seu resultado lá no final. Para mim, a lição que ficou do meu parto é: se prepare para o que você quer, qual a via que você quer que o seu parto seja, mas também seja preparada, não sei exatamente o que você planejou. Esteja aberta a mudança de planos, né? Eu acho que para mim também, assim, não criar expectativas. Eu não tinha nenhuma expectativa, mas na minha cabeça ia ser normal. Não tem aquela coisa de vai ser na banheira, vai ser... Mas você não cria expectativa. Vamos fazer o que é melhor e a gente não tem controle nenhum. Começa aí, né? Pra gente perceber que a gente não controla nada. Que a maternidade é exatamente você não isso. Nada. O parto é o primeiro... É o primeiro indício disso. E tirar um pouco dessa ansiedade. E eu acho que essa conversa é super necessária, porque imagina quantas mamães aí, ou futuras mamães, conseguiram escutar o nosso relato de parto. E acreditem, eu busquei muito relato de parto para eu poder aprender, e eu encontrei pouco material disponível. Então, o nosso objetivo aqui é dar esse presente para essas mães, futuras mães, quem está perto aí, né, já de ter o seu bebê, quem está ainda planejando ainda no futuro, mas que vocês consigam ver que através dos nossos relatos, no fim tudo passa, né? Tudo naquele momento talvez seja um pouco mais dolorido, e é que a gente fica naquela ansiedade a mil quando está perto ali do grande clímax, que é o nascimento do bebê. Mas tudo é válido, e quanto mais informação, quanto mais preparo, eu faria tudo exatamente como foi feito. Não sei, né? Eu também não mudaria nada, não. Mudaria nada. E no final, nós 3 aqui temos 3 bebês lindos, saudáveis, né? Que estão se desenvolvendo super bem, é o mais importante. E o que fica é a experiência agora. Pra gente poder fazer isso aqui, contar e ajudar outras mulheres. Legal, Li, obrigada, viu? Muito obrigada, Li. Pelo convite, uma delícia estar aqui com vocês. Adoramos obrigada você aqui também. Por ter aceito. E
para quem tá nos ouvindo aí, não deixe de nos curtir. YouTube, TikTok, Instagram, Spotify. Segue a gente lá. Toda semana tem episódio novo com muita coisa boa. É isso aí. Beijos.